como o Marcelo já me apresentou, sou Suderlan, né, já falou um pouco aí da minha trajetória acadêmica, né, e da minha militância, que hoje estou na diretoria do Sindicato dos Enfermeiros do DF, né, e também sou membro do Departamento de Atenção Básica da ABEM Nacional. Tem sido hoje meus momentos, meus espaços de luta e militância na categoria. Essa é a minha fala. João Guimarães Rosa, né, que fala o correr da vida, sentimento emocional de enfermagem, e eu fiquei pensando, que sentimentos passam na nossa cabeça, né? E o sentimento, né, que subsidia toda a nossa coragem, toda a nossa luta, né? A Shirley trouxe aí de forma brilhante na sua fala, né, toda a trajetória, o papel que o protagonismo da nossa categoria no enfrentamento dessa crise sanitária, e que necessitou de um sentimento de coragem, de bravura, né? E aí uma profissão majoritariamente feminina que precisa cada vez mais desbravar todo o desafio que desaponta. E essa crise sanitária trouxe isso, né? E contribuiu de forma significativa. E eu lembrando e falando de sentimentos, aí eu lembrei do primeiro sentimento em uma pandemia, né? Na quando a gente está em sala de aula, falar em pandemia, acha alguma coisa mais distante, né? Então, uma pandemia dessa proporção, principalmente com a questão do isolamento social, da questão respiratória, aconteceu lá na gripe espanhola em 1918, né? Naquela fase. Mas aí nós tivemos outras pandemias, né? A exemplo, no século XXI, nós tivemos a pandemia da cólera, né? Que aconteceu entre os anos de 91 e 96, né? Teve mais de 150 mil casos notificados. E eu lembrei, né? Quando eu estava lá no colegial ainda, né? De uma ação em que trouxe muito significado para mim, né, quando nós éramos estudando o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade de Souza, no sertão da Paraíba, e a professora trazendo essa preocupação, né, com a questão da pandemia, o que nós poderíamos fazer, o que nós poderíamos contribuir, né? Ainda não se tinha de forma forte, né, o trabalho do agente comunitário de saúde, né, que criado em 91, e aí era algo restrito mesmo, que a Paraíba era um espaço que tinha uma trajetória, né, de profissionais. E aí a professora convidou uma enfermeira do município, né? Eu lembro que a gente tinha 2 ou 3 enfermeiras no município. Ela veio dar uma aula para a gente de como notificar casos e identificar casos de cólera e fazer orientações de higiene e saúde, né? Então, aquele momento de pegar a garotada de sexta e sétima série, né, 12, 13 anos, e levar para uma comunidade onde o maior foco da doença estava para a gente poder dar orientações, explicar, esclarecer e notificar, né? Então, esse foi um primeiro sentimento que eu tive no enfrentamento de uma pandemia, né? Então, ao preparar essa palestra, isso me resgatou na memória, né? Então, decidi partilhar com vocês esse momento. Mas, falando da crise sanitária, da qual nós estamos vivenciando nesse momento, né? Que aí, certamente, outros palestrantes já trouxeram essa reflexão, né? Que desde que, lá em 31 de dezembro de 2019, quando a OMS alerta sobre o vírus lá na China, né? E que em 11 de março, né? Como a Shirley bem colocou na fala dela anterior, né? O dia que a Terra parou, né? Que foi considerado, né? E se desencadeou todo esse processo, né? Quando a gente ia para a mídia e começa a se deparar, escutar e ver esses gráficos, né? Isso nos dava um primeiro sentimento de angústia, de desespero, o que é que vai ser de nós, como é que isso vai acontecer, né? Então, tudo isso foi trazendo vários sentimentos, foi despertando de várias formas, né? E trazendo a frase do texto da Anísia Trindade, né? E do Paulo e do Rômulo Paisson, da Fiocruz, no artigo A Pandemia de Covid, uma crise sanitária e humanitária, eles dizem que em 2020 a pandemia da Covid tem levado quase todo o planeta a uma crise sanitária e humanitária, né? E testou a espécie humana em várias dimensões, né? Então, quando a gente fala na pandemia, né, da Covid, a gente tende a querer pensar somente no aspecto sanitário, né? Mas temos que olhar outras dimensões que também despertaram vários sentimentos no profissional da enfermagem, não só como profissional, mas como pessoa, né? E o mesmo artigo, né, da Anísia e os outros colaboradores traz que a pandemia ela magnifica as tensões dilacerantes da organização social do nosso tempo. Primeiro porque uma situação, um mundo globalizado, né, com trocas econômicas, mas por outro lado enfraquecido com um projeto político global. Além disso,
um planeta que está interconectado digitalmente, porém está impregnado de desinformação. Como foi todo esse momento, todo esse processo com muita fake news que gerou, que rodou, que circulou, né? Nós estamos num mundo que estamos à beira de um colapso ambiental, mas dominantemente não sustentável. Ninguém se preocupa. A Amazônia sendo destruída, né, como uma das últimas reservas mundiais e que tem toda uma e ninguém se preocupa. Nós estamos carentes de ideais políticos, mas é uma aversão política e a projetos comuns que é tremendo. E fazendo uma crítica interna na nossa categoria da enfermagem, é muito triste ver a situação que se depara cotidianamente conosco, dos nossos colegas terem uma fragilidade política de pensar um projeto comum para a enfermagem, pensar um projeto comum de sociedade. Eu participo de vários grupos aí de articulação da PL 2564, né? E quando às vezes a gente coloca uma reflexão da importância, e parafraseando a amiga Shirley que antecedeu, da importância de posicionarmos e garantirmos colegas enfermeiros que estejam alinhados com uma postura mais progressista, com projetos comuns para a categoria e para a sociedade, para a justiça social. Esse é o momento, mas os colegas rechaçam a gente quando a gente fala, o PL não tem nada a ver com política. Como assim? O PL está circulando e tramitando na Casa Legislativa. Então temos que falar de política sim, porque o lobby que acontece lá na Câmara é política. Então a gente não pode se afastar de falar sobre política. Esse é um exercício que a gente precisa fazer e fazer a discussão com os colegas. Não é só a questão técnica. A Shirley trouxe muito bem essa fala. E a pandemia nos coloca diante desse espelho que nos revela um mundo atravessado por muitas crises e carente de muitas mudanças. Então, no decorrer da fala, eu quero trazer outros elementos. Em 7 de dezembro, o número de casos que nós tínhamos, mais de 22 bilhões, 157 mil, 726 mil casos no Brasil notificados, 616 mil mortes no Brasil, e que muito dessas mortes a gente sabe que foi um genocídio, foi falta de atuação do Estado para o enfrentamento. A gente sabe disso, isso está público e notório, e a gente precisa relembrar que essa é uma crise sanitária. Mas vamos voltar um pouco o tempo, né? E lembrar quais eram as expectativas de 2020, né? Nós estávamos todos ansiosos, né, com o ano de 2020, né, quando foi designado pela OMS como seria o ano internacional dos profissionais da enfermagem e das parteiras, né? Naquele momento era um sentimento de luta, né, que objetivava o reconhecimento do trabalho realizado por enfermeiras e parteiras em todo o mundo, bem como defender mais investimento para os trabalhadores e trabalhadoras e melhorar as condições de trabalho, educação e desenvolvimento profissional, né? Então era toda uma preparação, né, para esse momento, para o ano 2020, né? E nós fomos testados, né? O ano da enfermagem foi testado com uma crise sanitária que ainda perdura, né? E que todo esse sentimento que antecedia a pandemia, com a questão da desvalorização do trabalho, a luta por 30 horas, a falta de piso salarial, a falta de reconhecimento, a emenda constitucional 95, que traz engessamento para as políticas públicas, tudo isso desperta vários sentimentos na gente, né? Os sentimentos de angústia, de tristeza, né? Ou até mesmo de raiva, porque a gente luta, corre atrás. Quanto tempo a gente já não está na luta das 30 horas de reconhecimento? E isso vai trazendo sentimentos negativos cotidianamente. Por outro lado, quando o paciente reconhece, as pessoas reconhecem no dia a dia o trabalho da enfermagem, massageia o nosso ego, mas a gente quer ser mais reconhecido. Então, essa é uma luta que já é antiga, a nossa luta de ser reconhecido, né? E antes mesmo da pandemia, né? Então, parafraseando a professora Maria Helena Machado, da Fiocruz, ela disse numa entrevista que eu estava lendo, então, quando falo dos trabalhadores, incluo não somente os profissionais da saúde com formação específica, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, mas também aqueles de nível auxiliar e técnico. Todos aqueles que são envolvidos direto ou indiretamente, ou seja, esses profissionais já entraram na pandemia numa situação mais delicada, porque já tinha uma situação difícil, né? Então, nesse período de pré-pandemia, muitos deles tinham vínculos precários, com condições de trabalho não adequadas, baixos salários. Então, no nosso contexto, já vivenciávamos uma crise. Não era uma crise sanitária, mas já estávamos em uma crise. E aí, quando estoura a pandemia, né, quando se decreta, né, e aí o nosso representante, né, o presidente da República, a cada vez que saía um informe do número de mortes que o Brasil estava, né, e a gente encontrava as falas, e aí, é uma gripezinha, tem um histórico de atleta,
brasileiro tem que ser estudado, algumas mortes terão, então precisa de paciência. Enfrentar como homem, porra, não como moleque. Eu não sou coveiro, e daí? Quando a gente depara com o discurso de um presidente da República, né, negando a existência de uma situação e com posturas, né, como aqui em Brasília, circulando a cidade, fazendo vários passeios, promovendo a aglomeração, quando a gente estava lá na luta, desperta um sentimento de revolta, né, e de luta, né? Então, esses são sentimentos que começam a surgir, né? Quando a gente se depara com os textos que falam, né, que o cenário, quando a gente via nos boletins, nos noticiários, né, acompanhado pelo desdobrar da dedicação, mas também pelo desgaste dos trabalhadores e trabalhadoras em saúde, em especial o da enfermagem, né, que pela natureza do trabalho, né, um cuidado direto, diuturno às pessoas doentes, tem se exposto à contaminação e ao próprio esgotamento psicofísico, ou chegar a ser ferido pelo contínuo uso de máscara ou renderem-se ao cansaço em detrimento da alta demanda, né, como as emblemáticas imagens das enfermeiras italianas, né, que rodou o mundo, e aí aqui no Brasil ainda a gente não sentia tanto ainda essa questão, né, então nós estávamos pelo menos há 3 meses das situações, né, depois a gente começou a ver essas situações das nossas colegas, né, eu particularmente não atuei na linha de frente, na assistência, no cuidado direto, em virtude da minha atividade de trabalho, né, porque eu trabalho numa assessoria de organização de serviço, né, mas a gente se deparou com isso, e isso trazia sentimentos de empatia com os nossos colegas, né, trabalhadores, né, que estavam na linha de frente, né, cumprindo seu cuidado, né, que não poderiam ir para casa, né, foi sendo evidenciado o contexto, né, do novo coronavírus, e aí a gente vinha o tempo todo desse sentimento, a gente precisa valorizar a ciência, a gente precisa valorizar o sistema de saúde, né, os governos têm demonstrado graus relativos de compromisso ou compromisso zero, como aconteceu no Brasil, né, no enfrentamento, né, e aí os estados e municípios precisaram se revirar, né, para que isso acontecesse. Então, todo aquele contexto da linha de frente, né, e aí eu trago essa imagem, né, que foi produzida pelo Conselho de Enfermagem, né, quando diz, eu conto com você até o fim dessa jornada, né, e aí a imagem, né, da enfermeira Marcela Vilarins, minha colega de trabalho, docente comigo, e ela atua em UTIs, né, então com as máscaras, as marcas das máscaras, né, e aí por ser uma pessoa muito próxima, que a gente dialogava cotidianamente desse enfrentamento, né, e que partilhávamos todo esse sofrimento de medo, de desconhecido, dessa exposição, de despreparo, do abandono que estávamos sendo enquanto profissionais, do negacionismo, da precarização, falta de materiais, mortes aumentando cada dia, né? E a gente partilhava muito dessas informações. Então, a literatura, né? Então, os sentimentos que esses profissionais na pandemia, eu trouxe alguns recortes de alguns artigos que foram publicados ao longo de 2020 e 2021, que trouxeram esse sentimento dos profissionais da enfermagem nesse período de pandemia. A exemplo do texto do Filho et al., 2021, quando diz que os sentimentos mais citados foram medo, ansiedade, tristeza, angústia, insegurança. Quantos de nós não reverendamos esse sentimento que a literatura traz, né? Os sentimentos de ansiedade, medo, ambivalência, depressão, exaustão, né? No texto de Humereis, OLH e Silva, né? O texto de Ettinger et al., 2020, quando traz que sintomas depressivos estão predominantemente no sexo feminino, a enfermagem está vulnerável a psicopatologias, pois se encontra exposta a riscos incessantemente. A desvalorização social e salarial afeta a qualidade de vida desses colaboradores. E assim como a carga horária excessiva, a ausência de materiais e ambientes insalubres. Quando a gente traz, né, se depara nos artigos, né, esse sentimento, que todo um contexto aflorou esses sentimentos no dia a dia, no cotidiano dos nossos colegas e nossos, né, como profissionais da saúde. Então, os sentimentos vivenciados são bem variados. Na maioria das vezes, sugestivo de síndrome de burnout, né? Segundos antes da gente começar essa palestra, eu recebi um encarte de que, a partir de 2022, a OMS reconhece como uma doença do trabalho. Então, ansiedade, fadiga, insônia, irritabilidade,
medo, quadros depressivos são constantemente experimentados pelos profissionais de enfermagem. Todos os profissionais ali em frente estão suscetíveis a desenvolver essa síndrome, né? E, além do que já existia do contexto, ainda nós tivemos a crise sanitária que está em segmento. Então, os principais fatores são a jornada de trabalho aumentada e exaustiva, por isso todo o nosso sentimento de luta pelas 30 horas e do reconhecimento do financeiro, né? Exposição frequente ao vírus, escassez de equipamento de proteção individual, né? Nós que não estávamos na linha de frente, fazendo movimentos de como atuar e ajudar nossos colegas que estavam precisando cuidar e não tinham equipamento suficiente. A questão da triagem para a destinação de leitos e UTI, o quanto de desespero a gente acompanhava da falta de leitos de UTI que fossem suficientes, né? Medo de ser infectado, infectar alguém ou trem, né? Exposição à morte além do habitual, o isolamento. Então, assim, na enfermagem, além de tudo isso, a gente tinha a questão do ganho salarial, né? De que aí você não tinha nem... para fechar as contas é um grande desafio, né? E isso traz sentimentos negativos. Então, os profissionais da saúde, eles costumam experienciar estressores no contexto, como o risco aumentado de ser infectado, já dizia Marins et al., né? O adoecer, o morrer, possibilidade inadvertidamente infectar outras pessoas, a sobrecarga, a fadiga, exposição à morte, frustração por não conseguir salvar vidas. Imagina o sofrimento que não é você estar do lado do leito do paciente e ver ele morrer sufocado, né, como aconteceu em vários cenários, vários colegas trazem relato, né, que se esforçavam, mas que não era possível. Ameaças e agressões propriamente ditas, né, quanto a gente não sofreu, né, colegas não sofreram ameaças, né, e a gente entende e compreende, por um lado, o sofrimento da população, mas a gente sabia que várias dessas agressões, elas tinham um estímulo que era a posição do líder do país que incentivava esse tipo de prática, né, de agredir, de humilhar, né? Então, isso desperta vários sentimentos negativos. A limitação dos recursos, o afastamento da família, né? A perda dos colegas de equipe, né? O sofrimento que nem dava tempo de você viver o luto do seu colega que morria lá do seu lado, né? Quantos colegas a gente não perdeu, né? O estudo de Labegalanini, né, 2021, mostra que o estudo deles aprendeu os sentimentos, o impacto da vida pessoal dos profissionais de enfermagem por estar na linha de frente da Covid. Os desafios da doença, as lições advindas desse processo, né, que é um processo de resiliência, né, que a gente precisou vivenciar, as transformações do processo de trabalho, o papel dos profissionais, né, muita coisa também foi preciso se realocar. A Covid, ela alterou os processos da saúde na vida dos profissionais, e isso desperta vários sentimentos. Os profissionais sobrecarregados, alta demanda, serviço e consequências. Então, é claro essa sobrecarga física e mental dos profissionais, sobretudo da enfermagem, diante do cenário desta pandemia. Torna-se importante, né? Na verdade, fica os aprendizados, esse olhar mais sensível para os trabalhadores, para que possa expressar os sentimentos vivenciados, né? Para que a gente escute o nosso colega, assim como mitigar o sofrimento frente ao desgaste físico e emocional, né? Se deparam com profissionais sobrecarregados, alta demanda de serviço, né? Toda essa consequência. Então, todos nós, estamos falando aqui na enfermagem, acompanhamos isso muito de perto, né? E aí um conceito que eu gostei muito de um dos textos, né, que é no texto do Marins et al. 2020, fala sobre a traumatização vicária, né, em que as pessoas que não sofreram diretamente um trauma são afetadas e passam a apresentar sintomas psicológicos decorrentes dessa empatia por quem sofreu diretamente um trauma, né? Então, derivada da empatia pelas pessoas que têm Covid, ao passo que os enfermeiros que não trabalham na linha de frente mostram empatia pelas pessoas que têm Covid. Por exemplo, eu me coloco muito nesse contexto, porque como eu estava na docência, então estávamos entrando, tivemos a oportunidade de ficar isolados, né, trabalhando de forma remota, e no serviço administrativo também, mas a gente tinha essa empatia e preocupação com esses colegas da linha de frente, né? Além disso, os enfermeiros que trabalham na linha de frente podem ter maior preparo e habilidades psicológicas. E eu comecei a me preocupar quando da possibilidade de que eu tivesse, por exemplo, eu sou enfermeiro, que tenho experiência de SAMU, mas 13 anos atrás, né, com assistência direta ao leite, né? Então, atenção primária. Então, há 13 anos que eu não presto assistência direta, cuidar
E já vinha essa preocupação, né, da possibilidade de ter que enfrentar a linha de frente. Marcelo, quer falar? 10 minutos sobre lá. Tá bom, obrigado. Vou adiantar aqui. Nós tivemos sentimentos legais, né? Que foi muito legal ver várias homenagens que foram colocadas na Marvel, como a Shirley pontuou bem, as palmas nas janelas, né? Os aplausos nas janelas, né? De você ver no seu condomínio todo mundo fazendo esse momento. Isso despertava um sentimento de gratidão, né? De que as pessoas estavam reconhecendo, espaço na mídia, né? Onde a gente via vários colegas enfermeiros sendo chamados para entrevistas, para falar. Isso é uma forma de reconhecimento e até de homenagem, né? Só que todo esse processo, né, a gente, quando a pandemia começa, que estourou lá em março, abril, maio, e aí a gente já tínhamos lá 55 profissionais da enfermagem mortos, vítimas da Covid, né? E aí eu lembro que na quarta-feira que antecedeu o 1º de maio, né? Então a professora Marcela Vilarins, que eu anteriormente citei, né? Ela liga para a gente estava em uma atividade remota e ela coloca de que a gente que estava na escola estava muito acomodado, né? Então, quem estava em atividade remota, né? Que a gente precisava fazer alguma coisa, chega de tanta falta de apoio do Estado, né? E foi quando a gente decidiu, se organizou, de montar um grupo no WhatsApp, de grupo de 60 colegas, junto com o pessoal do sindicato, para a gente fazer um movimento silencioso, né, de resistência, de luta, de enfrentamento, né? E aí nós decidimos que em 1º de maio de 2020 nós iríamos lá para a Praça dos Três Poderes, né? E aí nos deparamos lá, então a proposta era que nós fizéssemos um movimento de gravação, né? Éramos representando os 55 mortes, né, com falas, com cruzes, e que estaríamos lá. Mas o grupo de bolsonaristas, né, apoiadores do presidente, lá estavam assentados, né, negando a doença, se revoltaram contra nós, né, e começa todo um movimento, né, então quando a imprensa chegou, começa a fotografar as nossas colegas aqui, a Ana Catarina, tentando se proteger do Renan, aqui, esse cara de camisa amarela, e a Marluce com a bandeira do Brasil. Quando ela vem fazer o enfrentamento, ela chegava perto da gente, falava que a gente pedia, né, e a gente sentir na pele que a gente estava lá lutando e defendendo pelas condições de trabalho, pelos colegas, pedindo, fazendo um apelo, e escutar essas pessoas vomitarem, trazendo relatos degradantes, né, de que nós estávamos acabando com o presidente deles, né? Então esse era o relato que a gente mais escutava. Então todo mundo conheceu, e esse foi, na verdade, um divisor de águas, foi quando as pessoas começaram a ter coragem de sair. Olha, a gente não vai esperar fazer a luta somente dentro de casa, e outros movimentos começam a surgir no país, começaram a ficar encorajados de ir para fazer a luta e a resistência de enfrentamento. Enfrentamento também durante a pandemia, nós tivemos por parte da academia, né, as instituições formadoras, que forma poderia contribuir com as pessoas que estavam ali de frente, buscando forma de qualificação, né, incentivando as pesquisas, né? Então, se não fosse as instituições formadoras de fazer esse registro, né, quem está na linha de frente não teria esse tempo. Então, esse sentimento de empatia, de ver a possibilidade de fazer esse registro, de documentar, de fazer análise crítica, né, a produção de conteúdo, o investimento da academia como um todo para a produção de vacinas, foram vários sentimentos, né, que despertaram nessa pandemia. O papel das entidades de classe, né, então, trazendo o exemplo das entidades, eu estava na BEM Nacional na época, e aí o que a gente poderia contribuir? Né? Então, vamos fazer produção técnica de textos, fazer lives, né? Os sindicatos fazendo fiscalizações, né? Ação conjunta, as entidades se unindo para ir visitar, para cobrar as condições de trabalho, cobrar EPIs, qualidade de vida dos profissionais, né? Então, tudo isso foram vários movimentos que foram despertando nos colegas que não estavam ali de frente, mas que estavam em posições de luta, né? A enfermagem na vacinação, né? Quanto sentimento de gratidão foi promovido com os colegas, né, que estão envolvidos com a vacinação, desde o planejamento, que trabalham na rede de frio, na aplicação, né? E hoje vê 64% da população brasileira com 2 doses, né? E isso é muito gratificante, saber que esse percentual é fruto do trabalho da enfermagem. Isso traz sentimento de gratidão, né? A gente precisa de condições de trabalho, né? Então a enfermagem está numa sobrecarga, ora está acolhendo pacientes doentes de Covid, ora fazendo prevenção, ora fazendo aplicação da vacina, né? E tem que se desdobrar, mas um movimento de esperança, né? Então,
as pessoas têm esse sentimento de esperança de fazer a vacina. Então, parafraseando Santos, né, no texto do Desafio da Pandemia, né, o que podemos aprender com a história, diz que fazemos parte de um mundo em constante evolução. Estima-se que na biosfera haja um número maior de partículas virais do que o total de células, né? Então, que reflexão podemos tirar disso? A reflexão sobre diferentes caminhos que podemos encontrar para enfrentar desafios dessa pandemia que considerem a interação dinâmica entre o homem e o meio ambiente, que pense a solidariedade e a vida em comunidade, que dialogue sobre a proposta interdisciplinar, na qual as ciências exatas, humanas, biológicas, sociais e ambientais colaborem para uma melhor qualidade de vida de todos nós. Aprendemos muito nessa pandemia que ainda está em curso, né, que a gente não pode dizer que ela acabou. Estamos um pouco confortáveis por causa da questão da vacina, mas começa a chegar as variantes. Mas muita gente aprendeu, e aí eu faço questão de trazer a fala da professora Elizabeth Teixeira, né, e que no artigo... 5 minutos. Oi? 5 minutos. Tá, beleza, obrigado. Estou acabando já. Ela traz na sua fala, né, de que um novo modelo de educação, de formação, né, e que a gente precisou aprender também para o nosso cotidiano, que foi o modelo dos 3 R's, né, que a gente precisa aprender durante esse processo de pandemia, seja no mundo do trabalho, seja no mundo da academia, a ressignificar as coisas, olhar com outros olhos, a remodelar. Nem tudo que a gente programou e fazia antes precisa ser refeito, né? A gente aprendeu a fazer muita coisa, reconfigurar alguns processos, né? Então, a gente aprendeu muito, né? Então, quem tiver interesse, está o artigo das professoras, né? Professora Valdo, professora Ana Luísa Adlamar, na revista Rebem. E aí, sem esquecer de falar um pouco do legado de Florence Nightingale, né? Que esse artigo ficou muito legal, está na revista, na Rebem, né? No número 74, suplementar, que ela fala do legado de Florence durante todo esse processo, né? O que nós aprendemos, né? Então, a gente fala do ano 2020, 200 anos de Florence, mas aí fazer uma retrospectiva histórica de ver o quanto Florence lá atrás já trazia alguns elementos, né? E deixou de legado que até hoje a gente precisa perpetuar, né? Então, sugiro a leitura do artigo quando fala sobre higiene, limpeza, saúde física e mental, da organização do trabalho, do distanciamento social, da pesquisa, teoria e prática, o treinamento dos profissionais, o ensino, a profissão e inovação, profissão e liderança, da ética, né? Então, deixo para que vocês possam fazer a leitura, não vou dialogar. E como será esse pós-pandemia, né? E que sentimentos a gente precisa ter agora, um sentimento de esperança, né? De que nós teremos autonomia enquanto profissionais no processo de trabalho. A gente espera, né, o nosso sentimento de ser valorizado, de ser reconhecido, principalmente na questão financeira e na jornada de trabalho, que é o que desperta hoje a maior ansiedade hoje, é a votação desse PL 2564/2020, né? E, por fim, o que espera, né? 2022 é um ano decisivo, né? Que a enfermagem precisa sair da sua zona de conforto, diante de tudo que foi levantado, de todos os sentimentos, que aí eu acho que para ninguém foi novidade aqui, todos os sentimentos que todos passaram, e entre outros sentimentos que vocês trouxeram, mas que a gente precisa dar um troco nas eleições do ano que vem, né? Nós somos trabalhadores e trabalhador apoia trabalhador, trabalhador que luta por justiça social, trabalhador que luta por melhores condições de vida, né? Então, é isso que a gente precisa deixar o recado, né? Então, eu quero deixar meu obrigado, né? Se tiver alguma pergunta, estou à disposição para a gente debater. Deixo o meu Instagram e meu Twitter para quem quiser seguir e dialogar conosco, né? E gratidão por esse espaço, Marcelo, e aí eu devolvo a palavra para você. Nossa, parabéns, Suderlan, pela explanação, pela brilhante palestra, realmente inspiradora, né? Você resgatou, inclusive, algo que acho que estava meio esquecido, né? Que 2020 era o ano, foi o ano internacional da enfermagem, né? Os 200 anos da Florence. E acabou que com essa pandemia isso ficou até um pouco opacificado, né? Ninguém nem lembrava disso. Você colocou muitas informações assim, extremamente interessantes que nos faz refletir bastante. E se acabou fazendo eu lembrar de uma frase de uma amiga do SAMU também, né, socorrista, e trabalhadora de um pronto-socorro, que eu também estava em trabalho remoto, por estar já mais na gestão, e
um determinado momento, eu perguntei para ela, e aí, amiga, como que está a pandemia aí, como vocês estão enfrentando a pandemia? Ela respondeu assim, num áudio muito triste, que ela não aguentava mais preparar corpos. Então, isso na época me impactou muito e me fez até ler mais. Então, você colocou toda essa reflexão aí para a gente, muito interessante. Eu gostaria só de colocar uma pergunta, Suleiman, para ver se complementa essa nossa reflexão, que você citou alguns sentimentos aí da enfermagem, que realmente reflete o que a gente ouve dos enfermeiros, mas quais ensinamentos práticos de verdade você acha que nós, enquanto categoria, enfermagem como um todo, podemos levar para o futuro, né? O que essa pandemia pode ter deixado de legado para nós, legado prático? Na enfermagem sempre aprende, né, que a gente precisa fazer um cuidado humanizado, né? E a gente humaniza tanto, né, pensa tanto no outro, mas a gente esquece da gente, né? Então, de olhar para si, olhar para as nossas necessidades, e nossas necessidades perpassa por tudo, né? A nossa qualidade de vida, a nossa condição de trabalho, né? Então, acho que o legado que essa pandemia nos mostra é que nós somos capazes de fazer a diferença na vida das pessoas, mas também da gente refletir que a gente precisa também ter esse sentimento de compaixão conosco, né? Então, a gente se doa tanto, né? Essa história, a Flores deixou o seu legado, mas a história da abnegação que Flores tanto trazia, né? E as pessoas acho que incorporam tanto isso, então faz muito pelo outro e esquece de fazer por si, pela categoria. E aí, quando eu digo, o que é fazer pela categoria? É estar junto, né? Então, hoje nós sofremos vários ataques no movimento sindical, né? E os nossos colegas que não têm uma formação política de achar que o sindicato não é importante. É importante, sim, trazer mais filiados, é importante trazer novos colegas, porque uma base fortalecida garante que as nossas lideranças possam entrar na luta. Enquanto a gente está na linha de frente, tem alguém do sindicato fazendo o piquete lá na porta do governador, do prefeito, do sindicato, do patronal. Então, um sentimento de solidariedade que a gente precisa despertar. E essa pandemia nos ensinou isso, a olhar para dentro de si, né? E pensando as várias dimensões, né? E olhar para a sociedade de um modo geral nesse sentido também. Mas eu acho que isso, pensando no contexto da enfermagem, acho que expressaria de forma concreta esse momento, Marcelo. Perfeito, Suderlan. Realmente brilhante palestra. Abrilhantou o nosso evento, a sua participação. Deixo aqui, em nome da diretoria, o nosso agradecimento, em nome dos enfermeiros do Estado de São Paulo, todo o nosso agradecimento do nosso simpósio.